Olá, Olá, boa olá, noite, Sofia. Guilherme. Como vai, Sofia? Obrigadíssimo aí por ter aceitado o convite, por ter nos presenteado aí com a sua presença. Sinta-se abraçada e eu acredito que Obrigada. a gente consegue passar muito valor aí para quem está chegando e quem está entrando. Queria agradecer também, nós já estamos aí com algumas pessoas entrando, né, pontualmente às 7 horas. E queria falar que é muito especial mesmo a gente conseguir fazer essa coisa multidisciplinar, ou seja, ter alguém um pouquinho, pensar um pouco fora da caixa, né? Ter pessoas, porque é uma dúvida muito, é um questionamento muito comum de consultório. Será que o que eu tenho, doutor, essas varizes, esses vazios, foi algo que eu comi? Foi algo que eu deixei de comer? Ou foi o meu tipo de vida onde eu me alimento mal? E é importante a gente quebrar esses mitos, quebrar esses paradigmas, aparar essas arestas e explicar que sim, existem questões que a gente pode melhorar, existem como ter uma vida mais saudável. E é por isso que eu fico muito feliz hoje com a sua presença, de poder estar trazendo isso aqui para a gente. Para quem não conhece, a doutora Sofia é nutricionista e ela tem uma linha muito parecida com a minha de raciocínio. A gente sempre procura trabalhar baseado em evidências, né? Acabou, já não é mais época de achismo. A minha experiência, ou a experiência baseia todo o nosso conhecimento e tudo que a gente transporta para as pessoas é muito baseado em relação ao que é cientificamente comprovado, através de estudos clínicos, e a grande maioria desses estudos são ensaios clínicos que são randomizados, e para quem não sabe o que eu estou querendo dizer, a randomização, eu até estava explicando isso hoje, é uma coisa muito interessante, porque ela é um fator protetor para a gente. Na verdade, é quando você não consegue colocar de uma forma cega tanto a pessoa que está recebendo aquela droga, tanto a pessoa que está administrando aquela dose. Ou seja, nem o médico, nem o paciente sabe quem está tomando a Uhum. droga e quem está fazendo usa aquela medicação. E isso gera para a gente um resultado muito confiável. Então, as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, eles conseguem tirar o acaso, conseguem tirar o efeito placebo. Então, são estudos de muita validade. E é nisso aí que a gente se baseia. Então, eu queria que você se apresentasse, Sofia, falasse um pouquinho do que você trabalha, para a gente chegar um pouquinho mais nesse assunto, que é um assunto muito interessante, que é a alimentação e a doença de varizes. Tá ótimo. Muito obrigada pelo convite, doutor Guilherme. Adorei sua introdução, trazendo aí pontos relevantes, falando sobre nutrição baseada em evidência, ciência baseada em evidência, né? E na Sim. nutrição é muito difícil a gente conseguir fazer ensaios clínicos randomizados com muitas pessoas e com uma duração longa, né? Porque é difícil lidar com o humano. É, mas falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou nutricionista aqui de Belo Horizonte, tenho uma pós-graduação em nutrição baseada em evidência e atendo tanto presencialmente quanto online, principalmente pessoas que querem emagrecer e que têm doenças crônicas relacionadas à alimentação, como diabetes, hipertensão, fígado gorduroso, né? Então, atendo tanto estética quanto saúde e tudo isso está relacionado realmente à nossa alimentação. É, é claro que existem vários fatores, todo tipo de doença é multifatorial, né? Então, é importante essa interdisciplinariedade mesmo para a gente poder ter um tratamento mais eficiente para o nosso paciente. Eu tenho certeza que o que não falta para você é cliente. E nesse mundo que nós estamos vivendo, quando as pessoas estão cada vez mais estressadas, as pessoas estão com mais pressa, estão se alimentando cada vez pior e cada vez mais rápido, com comidas processadas. E a consequência que a gente está vendo é isso mesmo, né? Fígado gorduroso, são pessoas que têm doenças mais Inflamação crônica. inflamatórias, exatamente. E aí vai cursar lá na ponta com a constipação intestinal, vai cursar lá na ponta com o desânimo, com a falta de ânimo para trabalhar, para viver, aí não consegue fazer exercício físico, aí já não consegue dormir direito, e isso, tudo isso tem relação, né? Como hoje a gente veio falar um pouquinho mais especificamente sobre varizes e sobre a doença de varizes também associada à alimentação, eu queria fazer um breve resumo e explicar para as pessoas que procuram, que me perguntam muito em consultório, porque essa pergunta é muito comum.
né? Doutor, eu comi carne de porco, foi isso que fez minhas varizes aumentarem? Ou eu sou uma pessoa que eu adoro gordura, eu como muita gordura e meu problema é esse. Então, na verdade, gente, a doença de varizes, o que que é? É um problema da circulação. E esse problema da circulação é um problema extremamente comum. Entre as causas, o que a gente tem na literatura que mostra é que a grande maioria das causas é genética. Ou seja, nós herdamos geneticamente uma tendência a formar veias mais frágeis que voltam com sangue para o coração. E é mais comum nos membros inferiores exatamente por causa da gravidade. Então, esse sangue vai se acumular nos membros inferiores. Agora, uma coisa muito interessante em tudo isso é que, além da questão genética, ela é uma doença totalmente relacionada à idade. A gente já sabe que, em termos percentuais, acima dos 50 anos, metade da população tem ou terá doença de varizes. E acima dos 70, às vezes 70% da população. Então, é uma doença extremamente comum, extremamente prevalente, e que as principais causas seriam a genética e a genética associada com a idade. Mas hoje nós estamos falando de uma coisa muito interessante que tem na moda, e que é o que a gente chama de epigenético. O que que é isso? Não basta só você ter o gene para que aquela veia fique defeituosa. Além de nascer com o gene com tendência a ficar defeituosa, o estilo de vida, a alimentação, tudo isso influencia para que aqueles genes sejam ativados e que a doença se manifeste daqui a alguns anos. Então, tudo o que a gente fala hoje, e que as pessoas perguntam se é genético, é genético e pode ser também epigenético, ou seja, não basta nascer com gene, você vai ter um estilo de vida desregrado que vai levar a esse tipo de alteração. Então, a doença de varizes tem todos esses comemorativos, mas a gente sabe muito bem que a má alimentação vai gerar lá na frente uma das principais doenças, até um pouco mais prevalente que as varizes, que é a questão da obesidade, e que está intimamente relacionado. Então, eu acredito que você deva receber muito no seu consultório pessoas com sobrepeso e obesidade. E se a gente for olhar essas pessoas, eu for perguntar se elas sofrem de dores, de peso, de queimação, de cansaço, que são os sintomas mais comuns, todas vão falar. E às vezes nem sabem que tem doença de varizes, porque debaixo daquela gordura da perna está cheio de veias doentes. E aí, só às vezes vai ser visto só através de um exame mais específico, não é mesmo? Uhum. Como que é isso? Conta pra gente como que está sendo a sua prática em relação à busca em consultório. Bom, eu tenho pacientes que chegam já queixando de varizes, mas isso que você falou, a maioria tem histórico na família, né? Fala assim, minha mãe tem, minha avó teve, e acontece da pessoa ser obesa ou não, né? Na minha observação, assim, isso pode estar relacionado ou não. A questão genética, ela pesa muito, mas quem tiver o gene vai ter que ter cuidados maiores, né? Então, como eu estava falando no início, é multifatorial. A alimentação, ela entra como preventiva, mas não é garantia de não ter. Então, a pessoa pode fazer a alimentação toda correta e ainda assim ter varizes, né, por conta de tendência genética. Mas é claro que com a alimentação saudável vai ser um quadro menos grave, né, melhor de tratar. Até mesmo nos procedimentos tem o processo de recuperação, né? E quanto mais nutrido o corpo, melhor vai recuperar. E aí eu já emendo numa pergunta. Existem alimentos, o que comer, o que piora? Para quem tem a doença, seja obesidade, seja varizes, como se pautar? Eu costumo falar de uma forma bem genérica e bem simples para os meus pacientes. Seguinte, olha, o que comer na hora certa, a quantidade, você precisa de um nutricionista. Mas eu já posso te adiantar algumas coisas. E a primeira delas é o seguinte: coma alimentos de verdade, coma alimentos saudáveis, coma alimentos que venham ou do sacolão, ou alimentos que venham de um açougue. Então, tudo aquilo que tem no sacolão e que tem no açougue, ou seja, alimento de verdade, alimento não processado. Esquece um pouquinho o supermercado, porque o supermercado é cheio de coisa industrializada, e vai se alimentar de alimentos de verdade. Tudo isso vai fazer bem para você. Então, esse aí já é um passo grande, que eu acho que... Agora, então, devolvendo um pouquinho a pergunta para você, existe alguma alimentação específica que a pessoa o que comer e o que evitar. O que comer e o que Eu evitar. falo exatamente isso.
Eu falo exatamente isso que você acabou de falar, né? A gente tem que comer comida de verdade, alimentos in natura minimamente processados, são aqueles que estão na feira e no açougue. Isso para qualquer tipo de doença, patologia ou pensando em saúde em geral, né? Mas especificamente para os vasinhos e as varizes, né? Tem alguns alimentos que a gente deve evitar e outros que a gente deve consumir mais. Os que a gente precisa evitar principalmente são os ultraprocessados, que vão ter muito sódio, que piora a circulação, né? É, e também as gorduras processadas, as gorduras trans, porque as paredes das nossas células são formadas por lipídios. Se a gente está se alimentando de um lipídio de má qualidade, as nossas células também vão ser de má qualidade. Então, o principal cuidado, assim como para qualquer pessoa, é evitar os ultraprocessados. Mas com relação à circulação em si, né, eu pesquisei alguns alimentos que têm essa propriedade de ajudar na circulação e na vasodilatação. A beterraba, por exemplo, ela tem óxido nítrico, e aí ela ajuda no relaxamento dos vasos e, então, faz uma vasodilatação. E o gengibre também, ele tem duas propriedades, ele estimula a circulação e ele também é analgésico. Então, você comentou até em alguns posts que é comum no fim do dia as pessoas sentirem dor nas pernas, né? E além do gengibre, o abacaxi tem essa mesma propriedade analgésica. Para quem tem dor de cabeça, enxaqueca, eu costumo indicar preferir o abacaxi por conta disso. E o abacaxi também tem a bromelina. E aí a bromelina, ela reduz o acúmulo da fibrina que fica ali ao redor dos vasos. Então, beterraba, gengibre e abacaxi, dá até para fazer um suco, né? Apesar de eu não recomendar muito a gente beber as nossas calorias, porque acaba não compensando, a gente não sente tanta saciedade quando a gente bebe as nossas calorias, mas dependendo da quantidade, como que está o plano alimentar da pessoa, tem como incluir esses alimentos e tem como incluir de outras formas também. A gente tem alguns alimentos que são diuréticos, né? Que vão ajudar a diminuir a retenção. Por exemplo, o salsão, ele é riquíssimo em potássio, então ele ajuda na diurese. E as folhas verdes também vão ajudar no geral, né? As folhas verdes têm uma outra questão que é o ácido fólico. O ácido fólico nos vegetais verdes e a colina na gema do ovo, os dois ajudam a reduzir a homocisteína, né? Então, a gente reduzindo a homocisteína, a gente reduz a inflamação e favorece a saúde em geral. Então, são muito bons. Os chás também são diuréticos, né? E aí a gente entra no leque das gorduras boas. Então, o abacate maravilhoso que a gente tem. Deixa eu só te interromper um momento, porque Pode me interromper. esse aqui é fundamental. Meu bem, é muito comum eu receber dois pacientes em consultório com retenção hídrica. Retenção líquida. E a gente precisa mostrar para eles e para as pessoas também que estão nos escutando que existem opções além das medicações, dos remédios que são caros e que têm efeitos indesejados. E olha que coisa legal isso que você falou, né? O abacaxi, eu já vinha defendendo isso há muito tempo, eu já fiz posts falando sobre os benefícios do abacaxi. Sobre o gengibre, eu já sabia também. A beterraba eu estou aprendendo agora com você, não sabia sobre isso. Agora, todos os pré-treino, beterraba no pré-treino é muito comum. Olha que legal. E, em relação às folhas verdes, ao salsão e essas questões principalmente dos chás, para poder reduzir um pouquinho os líquidos, é muito comum e todos os dias eu recebo pacientes com as pernas inchadas. E você examina aqueles pacientes e não tem absolutamente nada. Faz um duplex para ver se tem alguma coisa na circulação das veias. Você faz às vezes até exagera um pouquinho no pedido e faz exames da circulação linfática, como linfocintilografia, e não vê absolutamente nada. E aquela pessoa tem uma perna inchada, uma retenção hídrica. E às vezes fica um diagnóstico de linfedema. E às vezes é simplesmente uma questão funcional dela que pode ser melhorada através da alimentação. E não adianta falar só beba água, beba água, beba água, beba água. Tem paciente, mas eu já bebo mais água que eu dou conta, eu fico o dia inteiro no banheiro. E olha que interessante, olha que qualidade dessa informação que você está passando.
né? Muito, muito Sim, legal. as pessoas, quando tem uma queixa, às vezes vão direto numa medicação antes de rever o que pode ser feito de forma natural, né? Que sai muito mais barato e é muito mais natural, né? E pode melhorar, inclusive, várias outras coisas. Sem dúvida. E aí, Pedro, eu te interrompi, você estava falando um pouquinho das gorduras boas, né? Isso. Eu estava falando do abacate. A gente está no Brasil, onde a gente tem acesso ao abacate em vários períodos do ano. E a gente deve aproveitar essa fruta. Ela é rica em gorduras monoinsaturadas, que são muito boas para a nossa saúde, são anti-inflamatórias, além de ter duas vitaminas lipossolúveis, a vitamina A e a vitamina E, ou E, né? E são importantíssimas na nossa saúde em geral, e na pele e nos vasos também. Então, consumir o abacate, dá para consumir na salada, inclusive, não precisa ser. A gente, aqui de Minas, né, aposto que sua avó fazia vitamina de abacate com açúcar. Nossa, na infância eu adorava, adorava. Pois Leite, é, açúcar, batido com abacate, eu tomava na colher. Uma delícia, delícia. pois é. Não precisa ser desse jeito, porque aí não vai pegar os benefícios, né? Sim, sim. Mas dá para comer abacate com ovos, abacate com a comida salgada mesmo, combina muito com frango, com salada. Enfim, eu tenho paciente que come o abacate puro com um pouco de canela, né? O paladar é treinável. Então, tá na época de abacate, aqui em casa tá tendo abacate todo dia e é uma ótima opção. As sementes, a semente de girassol, semente de abóbora, chia, linhaça, etc. E as castanhas também, nozes, amêndoas, castanha de caju, elas são ricas em niacina, que é a B3. E eu não sei se você sabe, mas a B3 também ajuda na circulação sanguínea. Até cremes que têm vitamina B3 às vezes deixa o rosto da gente um pouquinho vermelhinho. Então, incluir sementes e castanhas vão ter as gorduras boas e também vai ter a B3 que ajuda na circulação. Deixa eu te interromper mais uma vez. Olha o tanto que isso é Aham. proveitoso e o tanto que gera aprendizado. Para nós, às vezes, é muito mais fácil prescrever um polivitamínico do complexo B. E totalmente desnecessário, a pessoa vai pagar caro por aquilo, vai tomar uma medicação que tem estabilizantes, que tem conservantes, que tem várias outras coisas, e ela poderia simplesmente aumentar a ingestão diária de sementes e oleaginosas e as nozes e castanhas, né? Então, assim, muito, Uhum. muito rica isso aí que você está falando, sabe? A gente está precisando não só de comer comida natural, comida in natura mesmo, mas também parar com essa coisa de que o remédio está no comprimido, né? Que vai fazer bem para a gente tem que estar no comprimido. A maioria das vezes o maior remédio nosso é a comida, é a própria alimentação Sim, saudável, né? Então, assim, muito sim. legal essa coisa aí também, sabe? É Pode até continuar. interessante você ter comentado sobre a suplementação, porque, assim, pontualmente pode ser interessante quando uma pessoa tem uma deficiência um pouco mais acentuada, para a gente poder repor mais rapidamente alguma vitamina do complexo B, né? Mas se a alimentação não estiver correta, isso vai se repetir depois no futuro, vai ficar dependendo daquela suplementação, né? E assim, só para te interromper mais uma vez, eu tive uma Sim. pergunta de uma paciente que segue a gente também, e é uma pergunta muito interessante que é muito comum. Doutor, a castanha do Pará e vários tipos de castanhas, hoje manipuladas, né? Elas têm uma função benéfica para isso aqui? E eu costumo falar para eles, porque existe uma droga que é vendida muito aí, que chama castanha da Índia, tá? Ela é Sim. extremamente vendida e consumida. Quando eu comecei a minha formação em cirurgia vascular, há mais de 10 anos lá na Santa Casa, e a gente tinha pacientes, às vezes, pessoas muito pobres, que o remédio era muito caro, e aí eles faziam uso da castanha da Índia, manipulada que seja para ficar mais barato, ou a castanha da Índia vendida em farmácias, né? E que a gente consegue entender o seguinte, que eu consigo, e me perguntaram sobre isso, tem um benefício? Olha, não existe um estudo randomizado falando sobre o benefício disso aqui, mas quer uma sugestão? Coma castanha, coma nozes, tenha uma alimentação, faça parte da sua alimentação em pequenas quantidades, mas que isso faça parte da sua alimentação, né? Uhum, Então, uhum. olha como é que a gente consegue casar essas coisas todas, né?
Isso, eu dei até uma pesquisada sobre a castanha da Índia e essas formas manipuladas, né, são fitoterápicos. E Exatamente. aí, o fitoterápico, para poder prescrever, os nutricionistas precisam de uma pós e de uma certificação. Existe uma prova, né? Eu não sou certificado como fitoterapeuta, então o fitoterápico, a automedicação dele também é perigosa. Existem contraindicações, não pode sair Uhum. tomando por aí, né? Então tem que ter realmente bastante cuidado. E se for consumir um fitoterápico, que seja com orientação de um profissional habilitado para prescrever. Claro, claro. É extremamente comum, porque eu sou radicalmente contra essa coisa da automedicação. E Sim. quando a gente fala, então, em fitoterapia, eu costumo deixar bem claro para quem me procura, para quem me pergunta, olha, o fitoterápico é um tipo de medicação, um tipo, porque ele entende dessa forma, né? E muitas pessoas entendem o contrário. Ah, não, se é fitoterápico, é natural, não faz mal. É, Não, para. A não, mesma tem planta. contraindicação. Exatamente. A Uhum, mesma planta que faz essas drogas, que a diferença do remédio e do veneno é só a dose, tá? Então, se é um fitoterápico, você deve ter um cuidado redobrado, porque as pesquisas que sustentam isso aqui são pesquisas frágeis e, na maioria das vezes, não tem muita pesquisa para poder explicar. Porque a questão que a gente vai chegar é o seguinte, tá bom, então você vai usar essa castanha da Índia, o que seja. Mas espera aí, qual que é o estudo mostrando a dose, mostrando o horário, mostrando o tempo e mostrando as indicações e principalmente as contraindicações disso aí? Então, esse é um uhum, problema que a gente tem de ser muito pobre em literatura. Então, eu sim, sempre explico para o paciente, olha, eu não prescrevo, mas se você está tomando, está sentindo bem, quiser continuar, é uma decisão sua. Mas eu também, como médico, eu não tenho experiência com fisioterapia. E eu prefiro uhum, deixar isso para quem tenha. Mas eu deixo a minha advertência para a pessoa, para qualquer um que procura, sim, deixando bem claro para ele, olha, são medicamentos com muita pouca literatura e às vezes com literatura nenhuma. Porque não basta falar que aquela droga pode, que aquela substância pode fazer bem para a circulação. Eu quero saber qual a dose, por quanto tempo, quem pode, quem não pode tomar e como que toma. E aí isso é só com estudos, né? Isso é só bem fundamentado para a gente poder dar essa opinião. Entendido? exatamente. Muito Essa é bem a minha visão. colocado. Então, assim, É a minha também. tentando resumir um pouquinho o que você brilhantemente falou, eu gostaria de acrescentar o seguinte: então, na verdade, não é o que comer ou o que deixar de comer. É ter uma mudança alimentar compatíveis com alimentos naturais. É compatível com alimentos que tem uma orientação por trás. Porque só o nutricionista sabe calcular direitinho o quanto daquelas vitaminas, ou quanto de proteínas, ou quanto de carboidrato, ou Uhum, seja, dos macronutrientes e dos micronutrientes, para ter uma dieta saudável e principalmente sustentável. Porque é o grande problema que eu tento deixar bem claro para os pacientes que procuram consultório. Doutor, eu estou retendo líquido, eu estou obeso, vou fazer um regime, vou fazer uma dieta, aquela dieta bem rigorosa para eu perder peso rápido. Eu costumo falar assim, olha, a dieta, na minha visão, ela já tem um erro, porque ela tem o dia para começar e o dia para terminar. Então vamos tentar uma mudança de estilo de vida, mas principalmente algo que seja sustentável. E às vezes o que eu escuto é o contrário. Doutor, mas eu fiz a dieta da Carolina Dickman. Eu fiz a ah, dieta X, eu fiz a dieta. Já tem a dieta de Jesus já hoje. Então, eu fiz tal dieta e que eu emagreci muito. Eu falei, escuta, e depois? Ah, depois eu pois parei de é. fazer a dieta. Eu falei, pois é. Esse é o problema. O problema é que se você entrar em uma coisa que já tem duração para acontecer, É. a grande chance é do abandono. E se você é uma pessoa bem focada, se você é uma pessoa Uhum, que costuma fazer a coisa bem certinho, com qualquer dieta você vai emagrecer e às vezes emagrecer muito. O problema é ser algo sustentável para que lá na frente você não exato. recupere tudo que você perdeu. Uhum, Então é por isso uhum. que eu sempre advogo a opinião do especialista, de quem vive disso. Sim, Porque sim. se fosse fácil, não, a obesidade não seria talvez a maior epidemia que existe no país e no mundo, não é? E nós podemos falar dos nossos vizinhos aí nos Estados Unidos, onde é muito comum a obesidade, onde já está chegando em níveis Uhum, alarmantes, e infelizmente nós aqui no Brasil uhum, também estamos lidando com isso. uhum, E eu uhum. uso esse gancho porque a doença de varizes e a obesidade, ela tem tudo a ver. É mais difícil tratar de varizes em pessoas obesas. É muito mais difícil, às vezes, de reconhecer
a real importância daquelas varizes ou daquela doença naquela pessoa. E as complicações são muito mais comuns. São pessoas que às vezes já chegam com as pernas mais escurecidas, um risco maior, predisposição maior a formar uma ferida, uma úlcera, a chance maior de ter uma trombose lá na frente, porque tudo se soma. E aí, o que acontece? Nós chegamos em um ponto que a gente já não sabe mais onde resolver. Ao invés de resolver o conjunto, que é complexo, que é o ser humano, a gente vai tratando por etapas. Mas o ser humano não são só pernas, ou não é só obesidade, ou não é só um coração, ou não é só um pulmão. O ser humano é tudo aquilo junto. Então, o tratamento tem que ser junto, tem que ser para tudo, né? Então, essa sempre é uma forma que eu pensei. E isso deve de encontro, porque eu acredito que a maioria das pessoas que te procuram devem sofrer pelo menos de obesidade, né? Sim, a maioria tem algum grau de sobrepeso, né? Eu falo duas coisas que estão muito alinhadas com o que você acabou de falar. Eu falo assim, só tem uma dieta que funciona. É a que começa agora e a que termina nunca. É só essa. As outras vão falhar. E eu também falo, tudo que a gente para de fazer, para de funcionar. Então, não adianta fazer algo que você vai ter data para parar de fazer, né? Então, tem que ser algo que a gente consiga manter, realmente. Isso que você falou faz total sentido. É o grande desafio, né? E é por isso que as pessoas entram no chamado efeito sanfona. Emagrece muito enquanto faz, mas depois engorda de novo. E, às vezes, quando não entram nos verdadeiros venenos, como os remédios para emagrecer, né? E aí esquece tudo aquilo que a gente está falando, que a base é a dieta. Então, e além de não entenderem que, às vezes, aquele remédio, ele não vai... Ele tem, em algumas pessoas, extremamente bem indicados, principalmente pelo profissional, o endocrinologista, que é o responsável pela indicação da medicação naquelas pessoas que têm problemas, principalmente problemas endócrinos. A gente tem que entender que grande parte dessas pessoas que usam medicação, grande parte delas poderiam ser resolvidas de forma alimentar e simplesmente de educação alimentar, né? Porque geralmente os medicamentos, eles não resolvem a causa, né? Ninguém tem deficiência do medicamento tal. Tem que entender o que está por trás da causa. Ele geralmente só resolve ali algum sintoma, alguma coisa assim, né? E isso é muito comum, porque eu tive uma formação cirúrgica e o vascular, ele passa antes pela cirurgia geral. E uma das cirurgias que a gente fazia muito comum era a cirurgia da gastroplastia para a obesidade. Então a gente ia lá e cortava um pedaço do estômago, às vezes tirava um pedaço do intestino, às vezes levava um pedaço do intestino para poder se ligar ao estômago nessas pessoas. E eu sempre tive um professor que falava uma coisa muito séria. O problema deles não é no estômago, o problema deles é no cérebro, né? Porque a compulsão, porque o exagero, porque o costume de sempre comer, porque às vezes até a falta de responsabilidade, porque a pessoa sabe que aquilo não faz bem para ela, mas ela acaba cedendo aquele tipo de prazer imediato, né? Por isso que a obesidade é uma coisa assim, difícil tão complexa, né? E precisa tanto de tanta gente para poder ajudar. Precisa de muita ajuda, porque a gente vive num mundo que tem muita opção de alimento hiperpalatável. E aí fica difícil mesmo, né? O humano, ele criou uma forma da gente conseguir comer sem ter limites, que é juntar gordura com açúcar. Se junta esses dois, os nossos sensores de saciedade ficam confusos e a gente consegue comer muito. Então, a experiência dos ratinhos, né? Dias de hoje, não é fácil nos dias de hoje com tanto acesso a alimentos de má qualidade, né? Então, precisa de muito apoio, né? De um atendimento bem humanizado, compreendendo, né? Porque eu já fui acima do peso. Eu fui uma criança com 7 anos acima do peso, durante a adolescência passei pelo efeito sanfona, já tentei todas as dietas, shake para emagrecer, então eu consigo me colocar no lugar de quem passa essa dificuldade, né? E estudando e vivendo, eu acabei vendo que assim, não precisa passar fome para comer bem, para emagrecer, né? Não é por aí. O que funciona é o déficit calórico involuntário, é o déficit calórico natural. E para isso a gente tem que corrigir a qualidade da alimentação, né? A gente comendo proteínas boas, gorduras boas, né? E todos os alimentos bons, né? Que têm densidade nutricional, que não vão fazer a gente comer em exagero, vão ajudar a gente a comer menos. Aí sim fica mais fácil
emagrecer. A gente até já tinha falado nisso, né? E puxando um pouquinho para o meu lado, o que eu vejo, que estou um pouquinho na ponta e que recebo, é o seguinte. Quando essa pessoa, que além ao invés de ter uma alimentação rica, com densidade nutricional, que a gente conversou, rica em alimentos in natura, que realmente vão dar saciedade, porque isso que você falou é fantástico. Não adianta a pessoa também fazer uma dieta para passar fome. Mais cedo ou mais tarde, o seu corpo não é bobo e ele vai compensar isso de Fome alguma tem forma. data para acabar. E você, inclusive, vai acabar cedendo, né? Mais cedo ou mais tarde você vai ceder. E aquela busca, o hedonismo, busca pelo desejo imediato, pelo prazer imediato, ela sabe que faz mal, mas ela vai consumir aquilo ali. Agora, o que eu recebo é o contrário. Porque o paciente já chegou numa fase de doença de varizes, já chegou numa fase, de, às vezes, de obesidade, e tratar dessa pessoa é mais difícil. Tudo é mais difícil. Aquelas vezes que estão escondidas, às vezes, na gordura, aquela safena que, às vezes, está nutrindo essas varizes, o acesso cirúrgico é mais difícil, a recuperação, a cicatrização e as alterações de pele que a gente vê comumente nessas pessoas, elas têm uma dificuldade muito maior de manejo de tratamento. Então, esse é um grande desafio hoje para o cirurgião vascular, para o angiologista, tratar varizes em pessoas com obesidade. Porque cada vez mais dificulta-se o acesso e elas acabam ficando perdidas em tanta gordura ali acumulada. E eu concordo plenamente quando você fala e deixa isso bem claro, que a pessoa tem que ter uma saciedade e principalmente um déficit involuntário. Porque se pensar assim, olha, hoje eu não comi nada, hoje estou ótima, aí chega amanhã também não comi nada. Às vezes passa a semana, mas chega no final de semana, hoje é o dia do lixo, né? Hoje eu vou compensar e como para a semana inteira. A analogia que eu faço é que não adianta encher o tanque do carro no final de semana e durante a semana só dar a volta no quarteirão. Vai ter muito combustível ainda para queimar, que vai ser estocado em forma de gordura no nosso corpo, e sem contar que isso tudo altera a questão hormonal, né? Então, e esses hormônios inflamatórios, eles não inflamam só a célula adiposa, eles inflamam também as veias. Então, esses pacientes tendem a ter um transtorno e ter também uma retenção hídrica mais importante. Então, é algo que a gente tem, sem dúvida, que pensar e que deixar bem claro para essas pessoas, né? Mas então eu estava falando sobre também, lembrando um pouquinho da retenção hídrica, porque essa pessoa, e às vezes nem tem obesidade, mas ela tem uma dieta totalmente inflamatória. E aí você examina e vê assim, olha, o seu problema é que você está inflamado. Esse tipo de alimento com gordura trans, com alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis, que são deliciosos mesmo, e a gente às vezes não consegue resistir porque é muito bom, e acaba comendo em grandes quantidades. Eu sou o tipo da pessoa que, se eu começo a comer, eu tenho que me policiar para não dar primeira mordida, porque os outros virão, né? E eu me identifiquei muito quando você falou uma coisa muito bacana. Na infância, eu também fui obeso. E uma das coisas que me salvou, e eu tenho que dever o mérito, foi o vigilância do peso. Na minha época era muito comum, toda igreja tinha o vigilância do peso, e foi ali que eu aprendi a me alimentar melhor, mas ficar vigilante sobre o peso. Então, de lá para cá, eu sempre tive esse cuidado de realmente ver, olha, será que eu estou passando da conta? Será que não é hora um pouquinho de parar? Vamos melhorar um pouquinho o exercício físico? Porque eu sempre fiz exercício físico. E aí é outra coisa que a gente também tem que tirar, o desmistificar, né? Olha, não adianta. Então quer dizer que se eu fizer exercício físico, eu posso comer tudo que é bobeira. Não, e na verdade não é assim, não é? Na verdade não é isso que está acontecendo, né? Não. Se precisar de exercício físico para ter um emagrecimento, a dieta está errada. O exercício físico, ele entra para deixar a gente com menor nível de estresse e isso facilita a adesão ao plano alimentar. Então, a atividade física ela é importantíssima. Eu sou toda semana eu estou falando dos benefícios da atividade física no meu perfil, porque ela é importante para adesão ao plano alimentar, não porque ela vai dar resultado estético, né, assim, ou de saúde específico, né? Não é ele que vai fazer a diferença da pessoa perder mais peso ou não. Diretamente, mas como ajuda na adesão, acaba ajudando indiretamente. Tem mais alguns alimentos que eu listei aqui, doutor Guilherme, tanto de gordura quanto de antioxidante, né? Porque quando a gente pensa na saúde vascular, eu pensei nessas três coisas, na melhora da circulação, nas gorduras boas, né, para ajudar na saúde das paredes das células, e também nos antioxidantes.
Então, eu comecei falando das gorduras, falei do abacate, das sementes, e também a gente tem o azeite, que tem muitos polifenóis, né? A gente conhece bem a dieta mediterrânea, como que ela é protetora. E ela também é rica em peixes, né? Por conta do ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória. Então, abacate, sementes, azeite, peixe, a gema do ovo, os vegetais verdes, né? Peraí, então não tem que jogar fora a gema do ovo? Era para comer só a clara e a gema a gente joga fora? Como é que é isso? E eu posso comer mais de um Não, ovo por dia? Eu não vou morrer, não vou ter um ataque do coração, eu vou infartar se eu comer ovo todo dia? Como é que é isso? Me explica. não. O ovo não é o vilão, né? Em 1970 começou essa fobia de gorduras, né? Mas o que é o ruim é a combinação gorduras e açúcares, e principalmente gorduras refinadas e açúcares refinados, que a gente encontra nos ultraprocessados. A gente não vai encontrar isso na comida de verdade, né? Então, se você comer ovos e comer banana, vai estar tudo certo. É claro que as quantidades na consulta a gente consegue saber para aquela pessoa. Para pessoas que são resistentes à insulina, é interessante limitar as fontes de carboidrato, mesmo os carboidratos naturais, né? A banana, a batata, o arroz, enfim. Mas desde que não tenha açúcar de adição na dieta e farinha à base de amido, né? A gente tem a farinha de trigo, a farinha de mandioca, de milho, enfim, limitando os farináceos, porque o farináceo ele é o alimento desidratado, né? Então é a caloria e o carboidrato concentrado. Então vai caber muito mais no estômago. Tem até o meu post mais recente é sobre isso. Então, isso é muito mais importante, né? A gordura, ela sempre fez parte da nossa alimentação ao longo da nossa história da humanidade, né? Que a gente está nesse planeta há milhares de anos, a gente sempre comeu a gordura natural. A gente é formado, né, por gordura também, não faz sentido a gordura natural dos alimentos fazer mal para a gente. A natureza não ia fazer isso, senão a gente nem ia estar aqui, né? Então, pode comer os ovos, mas evita de colocar ele dentro do pão, né? Porque o pão que a gente compra hoje, além de ter a farinha em si, que não vai ser interessante quando a gente pensa em emagrecimento, tem gorduras ruins e tem aditivos, porque aquele pão tem um prazo de validade enorme, né? Então, em vez de ter 4 ingredientes, que seria água, sal, fermento e farinha, ele tem 10, 15 ingredientes. Então, descascar mais, né, e desembalar menos. Esse que é o segredo. E sim, é ótimo você ter falado isso. Então, ó, resumindo, gente, ovo pode comer, mas não pode comer o pão Pode. com ovo. Mas ovo tudo isso, na verdade, é até um mito que já foi desvendado, porque em investigações de anátomos patológicos, pós-mortem em cadáveres, vírus que aquele entupimento que havia nas artérias, seja do coração, seja na artéria aorta, principal artéria do abdômen, foram vistas placas de gorduras ou placas ateroscleróticas com gordura calcificada, entupindo aquelas artérias. E aí, a partir dali, foi feito um raciocínio muito simplista. Olha, se tem gordura entupindo a artéria, é a gordura que ele comeu, é a gordura se ele se alimentou daquele torresmo e aquele torresmo foi lá e entupiu a artéria. Naquele momento, nós temos que reconhecer que tinha toda a plausibilidade biológica. Olha, em um momento onde não se consegue, não se entende muita coisa, teria uma plausibilidade São biológica. hipóteses. Isso. Tem que levantar hipóteses. O que deixou de se pensar é que tudo que você consome, primeiro vai ser metabolizado. Então não é a gordura que você comeu porque ela teve metabolismo, ela passou pelo fígado. Isso. E dentro do fígado ele foi degradado. Tá certo? E não é essa gordura que você come dos alimentos, e na grande maioria das pessoas, eu posso dizer até com mais propriedade, que a grande maioria das vezes é o excesso de carboidrato que foi metabolizado pelo fígado e transformado pelo fígado em gordura que foi entupir essas artérias. Então não é simplesmente entrar, porque se fosse assim, não precisava do fígado nem do rim, porque a grande verdade é que eles sofrem um metabolismo de primeira passagem já saindo ali do intestino. Então, não é a gordura que você come pela dieta, é a gordura que o seu corpo produz
como uma Produz, reserva exato. que muitas vezes ele não tem mais onde enfiar Exato. e deixa aquele excesso de É, gordura circulante que vai então, exato. vai por um Uhum, processo de oxidação, vai uhum. entupir as artérias, provocando esses fenômenos aí que a gente conhece, que são os Isso fenômenos dos mesmo. aneurismas, os Uhum, fenômenos das placas ateroscleróticas, que vão uhum. culminar com os seja se for no cérebro, por exemplo, um entupimento, um AVC isquêmico, um derrame, Sim. se for no coração, um Uhum, infarto, porque tudo o uhum, mecanismo é o mesmo, é o entupimento. Né? Só muda o uhum. local. Se for no cérebro é o derrame, é o AVC, se for no coração é o infarto, se for na perna pode ser uma trombose arterial. Então, na verdade, só muda mesmo o local. Mas o raciocínio ele é mais elaborado, né? O Sim. entendimento ele é Tô- mais profundo. E é por isso que a gente Isso. precisa tirar isso das pessoas, porque é Uhum, muito uhum. comum, olha, eu não vou comer gordura porque meu colesterol está alto. Olha, talvez não seja a gordura que você está alimentando, talvez seja o açúcar. Ah, mas o meu Sim, o colesterol, o meu colesterol a gente triglicérides. produz, né? Não é Sim, só o da alimentação. A gente produz o colesterol e todas as calorias em excesso que a gente consome, o fígado ele vai transformar em gordura porque a gente armazena energia em forma de gordura. A gente não armazena muita energia em forma de carboidrato, que seria o glicogênio muscular e hepático, né? Tem um limite. Aí passou aquele limite, a gente vai estocar em forma de gordura. Então, não é assim, comeu a gordura e ela vai para a corrente sanguínea, não. O consumo de carboidrato em excesso, inclusive, aumenta muito o triglicérides, né? Então, quando a pessoa chega com triglicérides muito alto, pode saber que está comendo bastante carboidrato ali. E o carboidrato, quando a gente consome carboidrato, a gente produz muita insulina, né? Por isso que eu estava falando do resistente à insulina, né? Do diabético, do pré-diabético, que convém limitar os carboidratos, porque ele já está tendo uma produção alta de insulina e a insulina ela é um hormônio que faz a gente acumular mais gordura, né? Então, e se o tecido tiver saudável, pode passar a gordura ali que não vai acumular e entupir, né? exatamente. Precisa ter uma lesão, na verdade, para ter o Precisa. estresse Isso, né? oxidativo que Isso. vai gerar, sim, uma regeneração. E essa regeneração, às vezes, ela vem defeituosa por causa da inflamação. Então, o mecanismo ele é muito mais complexo. O corpo humano ele não é fácil de ser entendido. Na verdade, isso é o conhecimento de muitos e muitos anos. Mas o mais interessante, volta um pouquinho naquela linha de raciocínio nossa. Porque pensar em alguma coisa pode-se pensar em qualquer coisa, mas tem que ser provada, né? Então tem que ser sustentada, tem que ter uma literatura ou tem que ter uma experiência, um ensaio clínico que mostrou, olha, gente, pessoas que tiveram alimentações muito à base de carboidratos adoeceram mais dos AVCs, tiveram um risco maior de infarto, tiveram um risco maior de coisa. Agora as Uhum, pessoas me uhum. perguntam o seguinte, doutor, mas é essa gordura que vai entupir a minha variz ou que formou a minha variz? Gente, é preciso entender que esse processo de depósito das placas de ateromatosas, ateroscleróticas, que a gente chama, é um envelhecimento doentio das artérias. A doença de varizes é uma doença que acomete primariamente veias, mas é claro que se a pessoa tem artérias doentes, ela tem uma circulação ruim, claro que também o retorno de sangue, o retorno venoso nessas pessoas vai estar prejudicado. E tudo é uma consequência de um equilíbrio perfeito que a gente tem dentro do corpo. Então, ou a gente trata bem toda a nossa circulação, ou nós vamos sofrer com isso. E assim, até interrompendo um pouquinho, nós já estamos aí com quase 47 minutos de live, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua rotina hoje. Por exemplo, eu gosto de dizer que lá na Angiomais, que é a clínica que eu trabalho, seja no bairro Castelo, seja no bairro Dourado, nós estamos Uhum, trabalhando com um horário reduzido, mas normalmente, mesmo nesse momento de pandemia. Ou seja, uhum, nós estamos com todos os cuidados, atendemos um paciente por hora, não tem aglomeração na clínica, isso aí nunca já era rotina, não tinha, mas os pacientes, quando eles chegam na clínica, a gente afere a temperatura, pacientes que, por telefone mesmo, a gente faz uma espécie de rastreamento para ver se tem algo, está uhum, sentindo alguma doença, ou se recentemente teve contato com alguém que teve algum sintoma sugestivo, e se tiver um problema para chegar, ou que fique uhum, em casa e depois a gente continua o tratamento, mas estamos uhum, atendendo com todos os cuidados, com máscara, com gorro, com viseira, para fazer qualquer tratamento. Então, nesse é um momento onde as pessoas estão com muito medo,
né? E eu gosto de Sim. dizer que nós estamos falando aí de 3 crises possíveis. Existe uma crise na saúde, onde existe uma pandemia. Existe uma crise política, onde a gente não sabe mais quem está certo ou quem está errado. E existe uma crise pessoal, que é a crise do medo, da histeria, onde pessoas que precisam de um tratamento, de uma orientação nutricional para evitar uma doença futura, às vezes ficam com medo de sair de casa para ir para procurar um especialista. E a telemedicina tendo chegado, as videoconferências, a gente conseguindo ajudar através de pessoas um pouco à distância, a gente tem preferido isso para pessoas que têm realmente dificuldades ou limitações de chegar até o consultório. Porque nada substitui o envolvimento, o exame físico, Sim. a pegada, o entendimento da pessoa em si. Então, assim, nesse momento na Angel Mais, tanto no Castelo quanto na Dourado, estamos com os atendimentos normais, tomando todos os cuidados, todas as prevenções, para que não seja um local de contágio. E eu tenho certeza Uhum. que você deve estar fazendo isso aí assim também, né? Sim, lá no meu consultório sou só eu que atendo, né? Então sempre foi um paciente de cada vez. Eu estou espaçando mais os horários e tomando todos os cuidados de higienização das maçanetas, dos equipamentos que eu utilizo, né? A máscara. E eu também estou oferecendo a opção online, né? A única diferença no meu caso é que presencialmente eu consigo fazer avaliação física com a composição corporal. E no online eu não consigo fazer isso, né? Eu só tenho os dados de que a alimentação não tá boa, porque eu falo assim, olha, a boa alimentação entra junto com os cuidados contra o coronavírus. Não adianta ficar em casa, lavar a mão, usar máscara e comer coisas que vão te deixar inflamado, porque os quadros graves estão relacionados à inflamação, né? No início era muito foco nos idosos e depois começaram a surgir casos de pessoas mais novas, né, com quadros graves, e o que elas tinham em comum é justamente o quadro inflamatório, pessoas com obesidade, pessoas com diabetes, que é justamente quem precisa mais da orientação nutricional. Isso. E assim, o que eu recebo em consultório todos os dias, nossa, com essa quarentena, tanto que eu engordei, eu só não paro de engordar. Esse é o momento que eu falo assim, olha, não é bem por aí, né? Tá certo, a academia tá fechada, mas dá para fazer uma faxina em casa, dá para cuidar dos seus filhos, dá para andar em círculos na garagem, mas Eu principalmente comprei dá uma para ter uma boa bike, alimentação, eu né? comprei uma bike de spinning. Eu vou sair da quarentena mais saudável do que quando eu entrei. Que bom. É o Então momento. dá para Acho que usar, é, dá para reverter a situação, aproveitar, né? Estamos mais em casa, então não tem desculpa para deslocar, né? sim. Tem que Ó, olhar pelo eu lado falo exatamente positivo. isso para o paciente também. Eu Uhum. falo, olha, circulação tem tudo a ver com movimento. Então, não É, queira ter uma boa não precisa ser circulação se atividades você não se formais, movimenta. podem ser escada, faxina, dançar, né? Põe uma música, vão dançar, até melhora o bem-estar, o humor. Tem Sim, sim, com videogame que certeza. dá para fazer também, dá para inventar algumas coisas. Interativos. Eu concordo plenamente. E assim, é muito legal passar isso, porque a gente não pode usar isso como desculpa, né? Olha, a situação é ruim, mas está ruim para todo mundo. Então nós temos que tentar mostrar que é possível de outras formas. Então, essa questão aí de se movimentar mesmo em casa, que seja, por exemplo, a minha filhinha pequena faz aula de balé em casa, por videoconferência, eu acho ótimo, eu Que fico de fora vendo ela gracinha! Qual que é a idade dançando. dela? A Manu tem 5 anos e o Felipe tem 1 ano e meio. Mas a Manu dança. E assim, uma coisa que para nós nunca foi pensado. Mas a verdade é que existiu uma mudança de postura e no mundo isso vai acontecer. E eu estou torcendo para que seja melhor. Eu acredito que muita coisa Uhum. boa vai acontecer nisso aí. E em relação à circulação, eu sempre bato isso como tecla passiva. Olha, movimente-se, faça exercício físico, alongue-se. Muitas das dores nas pernas que eu recebo em pacientes que também têm Uhum. varizes são simplesmente por Uhum. atrofia muscular por desuso. Ou seja, você tem varizes, mas essa dor que você está me contando, ela não é das varizes. Olha, musculatura está fraca, musculatura de panturrilha está fraca. Quando que você fez exercício físico a última vez? E às vezes olha, eu nem lembro, né? Então,
espera um pouquinho, vão mudar o seu tipo de vida, vão sair um pouquinho do sedentarismo. Além de uma alimentação, além de sair do sedentarismo, além de beber bastante água, e a melhor é muito importante. Então, a gente já falou da alimentação, que pode ser uma alimentação anti-inflamatória, que vai melhorar a circulação. É importante a questão do exercício físico e para sair desse sedentarismo, para ativar a circulação, e também a questão da ingesta de água. Agora, como a gente está com pouco tempo, a grande maioria das perguntas já foram respondidas aqui. E eu achei muito legal a forma como a gente conseguiu passar isso aí, porque a função do médico, do nutricionista, de qualquer profissional da saúde, primeiramente é mostrar a informação de qualidade. Porque a decisão do tratamento, a decisão do profissional, ela é uma decisão única e exclusivamente de quem nos procura, é uma decisão do paciente. E eu advogo muito isso, mas tem que ser algo que a pessoa realmente veja que é plausível, que é lógico, que é possível. Não adianta você passar a dieta mais mirabolante ou eu passar o tratamento mais mirabolante. Cada pessoa é única. Então, cada pessoa tem um tipo específico. Como que eu vou tratar aquelas varizes ou como que eu vou associar uma dieta para que ela desinche e pare com essa retenção hídrica, que às vezes incomoda tanto ela como aquela questão estética de botar um short, de botar um vestido, ou e também a questão da dor, que é muito comum, as pessoas me dizem, nossa, eu não aguento chegar em casa para botar a perninha para cima. E muitas das vezes a perninha fica pesada, fica cansada, porque ela está toda inflamada. E inflamada porque se alimenta mal. Então isso foi muito interessante. Praticamente a grande maioria das perguntas, e foram muitas perguntas para o Instagram que eu recebi, e outras perguntas também pelo Facebook, até por WhatsApp eu recebi perguntas, se você conseguiu mostrar isso, e a grande maioria deles era perguntando isso. Tal alimento faz bem? Eu posso comer isso? Eu posso comer aquilo? Não posso? Fala, fica tranquilo. O que tem de alimento até hoje que mostra, a gente vai falar um pouquinho na live. Falando também um pouquinho da castanha da Índia, né? Que é uma coisa assim que é um paradigma que tem que ser quebrado, porque as pessoas ficam batendo na tecla que aquilo ali é uma salvação. Olha, se você tem isso, você toma Não. aquilo. E não é bem assim. Né? A gente... Sim, nem os alimentos que eu listei aqui, né? Por exemplo, se a pessoa, não, então agora eu vou seguir todos esses alimentos que a Sofia falou. Isso não é garantia de não ter as varizes, né? Então, assim, são alimentos que a gente sugere porque tem um mecanismo, né, que pode proteger, mas não garante, né? Como eu disse, a doença é genética, é uma doença crônica que não tem cura. Ela tem controle e prevenção. Quanto mais cedo iniciar o controle, muito mais fácil de prevenir que elas piorem, que levem veias inestéticas, ou seja, que é uma alteração maior na estética, ou uma dor maior, mais acentuada. Então, a grande questão que a gente tem que pensar é o foco na prevenção. Mas a prevenção Sim, passa pela alimentação. Ou seja, não tem passa. como você prevenir ter uma circulação saudável se você se alimenta mal. Porque, como eu disse, Sim. tudo no corpo é um equilíbrio perfeito. Então, tudo tem que estar em ordem para que as coisas aconteçam. Né? Eu gostaria, nós não temos tanto tempo assim, mas eu gostaria que você deixasse um pouquinho o seu... como te achar, quais são os seus contatos, onde que alguém que escutou ou que vai ficar também gravado no IGTV, que possa te achar, como que ele faz para entrar em contato com a Sofia, que ele quer um planejamento mais específico para a sua alimentação e para cuidar da sua saúde, onde que ele te acha? Eu tô aqui no Instagram, meu arroba é sofiarezende.nutri, Sofia com F, Rezende com Z, e no perfil tem um link para o meu WhatsApp, e é eu mesma que faço o agendamento. Então é só clicar lá na bio que cai lá no meu WhatsApp. Ótimo. Bom, e para mim, a grande parte das pessoas também já conhecem, mas para me achar é fácil. O meu arroba do Instagram é Dr. Guilherme Jonas, ou Dr. Guilherme Jonas. Também tem o site com o mesmo nome, que é o www.drguilhermejonas.com.br. E também eu tenho um canal no YouTube, onde tudo isso de informação, que a gente tenta passar informação de qualidade, fica fácil de acessar. Então, tudo com o mesmo nome. Dr. Guilherme Jonas, basta digitar no Google que consegue ver o meu site, consegue ver no Facebook, consegue ver no Instagram e consegue ver no YouTube. E para pessoas que tiverem interesse, que quiserem saber algo mais, ou alguma pergunta que não deu para responder, ou alguma dúvida que ficou, pode me mandar um direct, uma mensagem. Eu teria um enorme prazer em responder. E
também não sabendo, eu vou te procurar, Sim. Sofia, tenho certeza que a Sofia vai poder responder isso melhor para a gente. E assim, resumindo, não existe fórmula milagrosa, né? Não, Não existe aquele remédio a partir de hoje, eu vou fazer uso exclusivo, vou comer abacaxi de manhã, de tarde, de noite e não vou ter problema de varizes. não. Não. A Não vai doença, resolver. exatamente, a doença é genética, a doença tem íntima relação com a idade e a doença também tem uma relação direta com o estilo de vida, né? Não adianta, também não adianta a semana inteira ter uma vida bem puritana, mas chega no final de semana e aí tá tudo liberado, né? O dia do lixo é Tem que uma ter coisa que me equilíbrio. perguntam muito. Ah, mas eu comi de segunda a sexta bem. Eu não posso pegar o final de semana e comer o que eu quiser, do tanto que eu quiser? Não, não pode. Né? Não é bem assim. Né? Não. E, Eu e, costumo, assim, falar, vão abrir uma ou duas exceções, mas, assim, porções pequenas, né? Não escancarar a coisa. em Porque vez, senão, em vez do dia do lixo ou da dieta lixo, repare uma ou duas refeições para que seja essa refeições, refeição isso. dessa forma. Mas mesmo que seja Do assim, luxo. É a e, refeição do luxo. e que mesmo assim, que seja uma alimentação, que cuidado com as quantidades, né? Não Sim, é porque é a uma gente não refeição. precisa. As pessoas acham que quanto maior a quantidade, maior o prazer. E não é. É quanto mais consciente e presente você se alimenta, maior o prazer. Então dá para comer um pouco daquilo que você está com muita vontade, mas que você sabe que não convém muito para sua saúde, né? Modera a porção, modera a frequência e na maior parte do tempo faz dever de casa que está tudo certo. É. E para aqueles que estão aqui até agora, eu agradeço. Nós já tivemos, olha, já passaram aqui mais de 70 pessoas hoje. Então Olha que agradeço legal. quem veio, quem passou, quem olhou. Eu espero que a gente tenha conseguido. E eu peço a vocês que sigam o perfil da doutora Sofia, porque tem muita informação de qualidade, eu acho que vai ajudar muito vocês. O meu também, e o que eu puder ajudar. E quem ainda não clicou, clica nesse coraçãozinho, porque ajuda muito a gente a mostrar para outras pessoas esse trabalho que a gente vem fazendo. Então esse coraçãozinho aqui do lado, ele é muito legal, porque ativa outras pessoas a verem o que a gente está vendo aí. Então, assim, obrigado imensamente, eu queria te agradecer mesmo por estar aqui Eu que hoje, por se agradeço. Parabéns disponibilizar, pelo né? trabalho. Adorei te conhecer. Que bom, Agora já tenho um contato de um médico de confiança. É que sempre bom. bom. E assim, eu agradeço muito essa questão, porque o objetivo todo é esse mesmo, é a gente mostrar para as pessoas, deixar claro para as pessoas que existe uma forma melhor de viver, uma forma mais barata de viver, que não está no remédio, mas que o alimento que ela ingere já é um remédio. E não é só para varizes, não é só para circulação, mas é para tudo, né? Então Exato. esse é o caminho, essa é a tecla que a gente tem que bater muito, né? Porque todo o Uhum. resto também pode ser consequência. Ou seja, fazendo o caminho inverso, quem se alimenta mal vai ter mais doença de circulação, vai ter mais doença de varizes, vai ter vários outros tipos de doenças, e é exatamente nesse sentido que a gente quer mostrar para que seja um começo. Eu tenho tentado o máximo possível, e é um desafio, uma coisa até para a gente conversar em um outro post, sobre alimentação em crianças, porque eu tenho uma criança de 5 anos e outra de 1,5, e depois que eles conhecem esses alimentos hiperpalatáveis, É então difícil. aí a coisa atrapalha. Aí é papai, eu quero chocolate, papai, eu quero doce, papai, como é que eu como isso, como é que eu conto aquilo. Então, meu bem, assim, sinta-se abraçada, obrigado aí pelo seu tempo, tenho certeza Eu que agradeço. que você tinha outros projetos para hoje, para essa quarta-feira à noite, tinha outras pessoas para você conversar a respeito, mas e que você se dedicou aqui a passar para a gente essa informação de qualidade e eu tenho certeza que quem ficou até agora se beneficiou muito disso aqui, tá? Alguma outra Fico feliz em consideração? ajudar. Que bom. Não, só isso. Só agradecer mesmo. Então, um grande abraço para você. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui até agora, que está nos vendo e que passou por aqui também. E dizer novamente que eu estou à disposição através de qualquer mensagem, seja no direct, seja de qualquer forma. E o que eu não souber, eu vou atrás da Sofia para poder resolver para mim. Tá bom? Um grande Tá. abraço e fiquem com Deus. Tá bom? Boa Tchauzinho. noite. Tchau, tchau. Tchau.